Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Berilo e o apóstolo Tomé, parte 2. A estrutura molecular do berilo. Todos os berilos têm a mesma estrutura atômica. Cada molécula é composta por 6 átomos de silício e 18 átomos de oxigênio. Em outras palavras, esta estrutura tem 3 átomos do elemento berílio da tabela periódica. Esse é o que aparece no berilo. É por isso que são chamados de berilo, porque tem berílio, e 2 átomos de alumínio. A fórmula contém silício, oxigênio, berílio e alumínio, quer dizer, pertence a um silicato. Isso já está começando a nos dizer sobre os silicatos. Pedras magmáticas, sedimentares e metamórficas. O berilo é uma pedra que se forma nas profundezas da Terra também. O berilo é uma pedra não magmática, mas é metamórfica. Existem pedras sedimentares que são as que arrastam os rios como sedimentos, as que até formam a areia do mar, aqueles são do tipo sedimentar. Existem as que são pedras magmáticas ou ígneos, que são aquelas que se formam no fogo, no magma, naquele caldo fervente que está debaixo da terra. Mas entre as sedimentares e as magmáticas estão aquelas pedras metamórficas, que são chamadas de metamórficas porque se formam uma dentro da outra, e os próximos são os que o ajudam a formar o precioso neles, como vimos na esmeralda. Vemos isso no berilo. Formas de berilo e intrusões de granito e pegmatito. Granito e pegmatito são pedras cristalinas duras que deixam pequenos espaços nos quais o berilo é formado. Isto nos diz que ser um berilo significa não estar em uma condição muito confortável, mas em uma condição de pressão. O ambiente não é fácil, pois o granito tem seus pedacinhos e também os pegmatitos, que são os que prendem e que servem para fazer a pressão no berilo. Mas essa pressão, esse aborrecimento, estas pontinhas cortantes, são o que o torna precioso. Então, o berilo torna-se precioso precisamente pelo meio em que deve ser formado. O berilo se torna uma das gemas mais apreciadas na joalheria. Eles são muito apreciados, e houve ocasiões em que foram mais apreciados do que agora. Eles são da família das esmeraldas. Transformado de glória em glória. O berilo cristaliza com um sistema trigonal e hexagonal. O que significa isto? Isto significa que, se você cortar transversalmente, é como um hexágono. Mas quando a pedra sobe forma uma pirâmide, quando a pedra desce forma uma pirâmide. Isso é chamado aqui de cristalização hexagonal e trigonal. Trigonal quando forma a pirâmide, hexagonal porque são prismas longos, são prismas, não são redondos, mas alongados. O plano basal e o paralelismo. Então eles têm 6 faces, e nessas 6 faces tem camadas paralelas que são o que dão o brilho do berilo. E isso é muito significativo, porque cada pedra tem sua beleza por certas coisas. Mas a beleza do berilo se deve à camada paralela ao que é chamado de plano basal. O plano basal é o plano da base. Paralelo ao plano basal existem algumas camadas finas, algumas camadas que servem de espelho para o berilo. Então, quando a luz entra, ela é refletida por aqueles espelhos formados pelas camadas finas que são paralelas ao plano basal do berilo. Sabemos quem é a base. Quem é a base? Sabemos que o alicerce é o Senhor Jesus, e sendo paralelo ao alicerce, ou seja, adaptando-se ao Senhor Jesus, é isto que o faz se tornar como um espelho, que é o que permite que o berilo seja precioso. Quer dizer que a luz de berilo aparece. A luz do berilo é refletida por aqueles espelhos formados pelas camadas paralelas ao plano basal. Em outras palavras, se alguém não se adapta ao Senhor, não é paralelo ao plano basal, então não pode refletir bem a luz. Mas se alguém consegue se adaptar, para ser paralelo a ele e ser, como se diz, um espelho, então reflete o Senhor, como se diz ali em 2 Coríntios 3,18. Que
Todos nós, olhando com o rosto descoberto como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Este versículo é o versículo mais importante do berilo, isto é, contemplar o Senhor e ser transformado à sua semelhança. Ao ver o Senhor, ao viver para o Senhor, somos transformados em sua preciosa imagem no espelho. O que constrói os espelhos no berilo são aquelas finas camadas paralelas ao plano basal, que é uma das características do berilo. A incredulidade de Tomé, mas não só ele. Isto aconteceu com Tomé depois. Tomé sofreu uma repreensão do Senhor, mas não queremos acusar Tomé, é que, como João contou o caso específico de Tomé dessa maneira particular, pensamos que apenas Tomé era o apóstolo incrédulo, mas não é assim. A mesma coisa aconteceu a todos os apóstolos como a Tomé. Vamos demonstrar isto na Bíblia para não colocar toda a culpa apenas em Tomé. Na verdade, os demais apóstolos, como não se diz algo sobre eles em particular, mas em grupo, ficam escondidos. Mas aqui vamos ter que nos equilibrar para não ir contra Tomé, porque antes Deus usou Tomé em grande medida. A descrença não era só de Tomé. Isto que vamos ver na Bíblia, do que aconteceu e depois da restauração, está refletido no berilo, e vamos dizer o porquê. Marcos 16:9, quando Jesus ressuscitou pela manhã, no primeiro dia da semana, apareceu pela primeira vez a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Enquanto ela ia, ele fez saber aos que estavam com ele que estavam tristes e chorando. Não é apenas Tomé aqui estão todos aqueles que estiveram com Cristo, e todos estavam tristes e chorando como se não se lembrassem de que ele lhes disse que iria ressuscitar. Eles, no plural, não diz apenas Tomé, quando souberam que ela estava viva e que ele fora visto por ela, não acreditaram. Parecia impossível para eles também, nunca tal coisa aconteceu assim, portanto, não apenas Tomé, eles, não acreditaram. Vamos para Lucas 24:8. Então elas, as mulheres que vão ser citadas no versículo 10, se lembraram das palavras dele, o que o anjo lhes disse que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores e que ressuscitou no terceiro dia, mas parecia que eles haviam esquecido, era tão comum que as pessoas morressem, que a semelhança da morte nublou seu entendimento e os fez esquecer as palavras de que ele ressuscitaria, de todas essas coisas para o 11, e para todos os outros. Judas Iscariotes estava faltando e Matias não estava aqui, e não apenas 11, mas todos os outros. Não foi apenas uma coisa de Tomé. Eles eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, a mãe de Tiago, e o resto com eles, que disseram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles, para os 11 apóstolos e para os outros, suas palavras pareciam loucas, e eles não acreditaram nelas. Não foi apenas uma coisa de Tomé. A história de Tomé foi registrada porque foi particularizada, mas o problema da confusão, da perplexidade, de uma espécie de incredulidade pertencia a todos eles. O Senhor tinha que ser mostrado a eles ressuscitado. E então, quando o Senhor falou com Tomé, é claro, ele não estava falando apenas com Tomé, ele estava falando com todos nós. Porque Tomé, pelo personagem que vamos ver, e isto é algo que se reflete no berilo, e isto é positivo quando é usado por Cristo. No caso de Tomé ele aplicou a Deus, a quem não é necessário aplicar. Deus deve ser acreditado, Cristo deve ser acreditado, mas no resto você tem que ter cuidado como Tomé. Tomé foi cauteloso. A atitude de Tomé foi útil em outras coisas, nesta época era aplicado a quem não tinha que aplicá-lo. Se eles vão nos ferrar, temos que fazer o que Tomé fez. Temos que testar os espíritos se são de Deus, e não engolir tudo o que é dito que vem em nome de Deus inteiro, não. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do berilo, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.